caso. Eis a questão. Eu nem sei falar como é o nome estranho. Eu também não sei falar não, Thiago. ANB? Isso. O doutor é doutor, né? Pode ou não pode? E aí, Fernando? Thiago, é um assunto novo, polêmico. É novo e já se tornou polêmico, né? E o caso que eu trago é de um determinado condomínio, na Asa Sul, no final da Asa Sul. A gente já tinha até combinado, né? Comentado esse caso antes e, numa oportunidade, traria ele completo. Ele fica no final da Asa Sul, próximo ao aeroporto, certo? E ele tem a locação. E as locações geralmente são para aeromoças, pilotos, né? Que é próximo ali ao aeroporto, então tem uma facilidade. E os condôminos, muito insatisfeitos, né? Entraram, fizeram edital, convocaram a assembleia, e essa assembleia chamaram o proprietário deste imóvel, dizendo que isso estava causando, né, um certo desconforto aos moradores e o que ele poderia estar fazendo. Ele falou que simplesmente ele iria continuar, porque ele estava usufruindo da propriedade dele, né? Então, ninguém poderia impedir aquilo. E isso foi a juízo. Só que a decisão que saiu agora, nem é desse caso, né, Thiago? Saiu essa semana um voto de um ministro, né, dizendo que isso ele não entende como ilegal. E foi pedido vistas, ainda vai ser analisado a gente vai descobrir, né, depois se vai ter uma jurisprudência a favor ou contra a esse tipo de locação. Mas o que levou à insatisfação dos moradores é o quê? A questão da rotatividade, né? Porque essa sigla ANB, né? Ela é lençol e café, né? Uma tradução assim. Então, a rotatividade no condomínio, eles alegam a questão da insegurança, eles alegam de não conhecer previamente quem vai adentrar o condomínio, isso dificulta a questão do porteiro, né? De estar falando você pode, você não pode. Os horários, Thiago, também são bem questionáveis, porque chegam de 3 da manhã, 2 da manhã. Então, assim, a reclamação é porque aí chega com mala, chega, né, faz barulho, aí entra, sai. Então, assim, tem moradores que são mais afastados da unidade, eles não têm uma opinião precisa, eles não tá a favor do condomínio porque é o condomínio que está se manifestando, então eles não vão deixar o síndico fora, mas eles não têm uma opinião formada, o que eu percebi, né? Os realmente que incomodam são as unidades mais próximas a essa locação, né? Então, assim, é um assunto que vem sendo discutido. Esse condomínio, por exemplo, a água não é individualizada, né? Então, assim, onerou o custo da água para o condomínio. E a questão da segurança em si, né, Thiago? E teve um fator que o usuário, né? Ele ficou no apartamento e precisava sair, parece que foi trancado no apartamento, ele arrombou a porta. Então, isso daí foi o estupim para o condomínio entrar com a ação, né? Alegando que aquilo ali virou um hostel, né? Só que tem vários tipos de defesa, né, quanto a isso. Então, assim, Thiago, é um assunto que ainda nós vamos discutir bastante. E vamos agora, né? E aí, Bruno? Pode ou não pode? Bom, o ponto de vista que foi levantado é a questão da segurança. Me parece que esse é o argumento principal. Né? Me traz insegurança essa rotatividade. Agora, o judiciário ele vai ter de verificar a comprovação disso. Né? Trouxe de fato uma insegurança? Por exemplo, a questão da água que foi colocada. Aumentou o custo de água porque a rotatividade. Mas se fosse o proprietário, não aumentaria? Foi aquele apartamento que aumentou o custo de todo um condomínio, né? A questão da verificação. Ele chega às 3 da manhã, fica difícil de verificar o inquilino. O condomínio pode criar mecanismos de obrigar o morador, o proprietário, quando alugar sua unidade, informar previamente quem é o locatário.
E aí, quando ele chega à portaria, que seja 3 da manhã, ele só faz um confere dos dados, né? Outro ponto que tem que ser analisado é a destinação do imóvel. Ele tem uma destinação comercial ou residencial? O juiz vai ter que analisar sobre esse aspecto também. Aquela unidade está sendo utilizada comercialmente ou residencialmente? Se o inquilino chega para dormir, não é comércio. O fato de você alugar o seu imóvel não quer dizer que aquilo ali virou um comércio, né? Então são pontos que o judiciário vai ter de enfrentar. Recentemente, a gente atuou num caso onde era discutido a obrigatoriedade do condômino, quando aluga um imóvel, utilizar-se de pool de locação, passar pela serviço de hotelaria do condomínio, né? A gente tem um cliente do setor hoteleiro, né? Ele comprou um flat, embora seja no setor hoteleiro o empreendimento, ele tem gente caráter que residencial. mora e tem gente que utiliza como hotel. Aqui em Brasília tem muito isso. Principalmente nas quadras comerciais, Asa Sul e Asa Norte, eles têm caráter comercial, mas é utilizado para residencial. Muitos. Então, assim, lá também acaba acontecendo essa locação por dia. E o proprietário, não necessariamente pelo fato de estar locando, ele queria participar do serviço de hotelaria. Não, eu quero fazer eu mesmo a faxina do meu apartamento com a minha diarista e tudo. E esse caso foi parar na justiça e nós fomos pelo condômino, né? O fato é que esse caso chegou ao STJ e no STJ nós ganhamos. Esse condômino ele tinha 2 unidades, inclusive, no empreendimento. E o STJ deu ganho de causa ao condômino respaldado no princípio do direito da propriedade. A propriedade é sua, você tem direito de dispor dela. O fato de ser proprietário implica alguns segmentos jurídicos, que é usar, fruir, gozar, né? Você pode fazer o que quiser da sua unidade. Você só não pode atribuir a ela uma destinação que não é do empreendimento, né? Então, o juiz entendeu que ele não estava obrigado a aderir a um serviço. Eu acredito, assim, com base nesse caso que a gente enfrentou, que chegou ao STJ, que vai manter esse mesmo sentido, porque é um princípio forte, o princípio da propriedade. O pagamento é seu. Se você paga, por exemplo, a gente está falando aqui de horário, olha, tem horário para chegar na sua casa? É porque é o fluxo, né? Como é que você vai limitar quem entra e quem sai da minha casa? Como é que você vai limitar o horário que as pessoas entram e saem da minha casa? É sua, se eu alugo, para quem eu alugo, se eu empresto, se eu não empresto, se eu deixo fechado sem uso, minha. E outra coisa, pelo menos na minha pesquisa, que eles alegam também, que não é uma hospedagem, porque é um período de 1, 2 horas, ou 3 horas, 4 horas. Em média 5 horas. Pois então eu não trataria isso como fosse uma diária, não é uma diária também. Então, assim, é uma coisa meio complexa mesmo, que tem que se pensar mesmo. E outra coisa, eu entendo que a direito, assim, pro condomínio é mais problema pro síndico, vamos dizer assim, né? Que é mais pessoas estranhas dentro do condomínio. Mas acho que o condomínio tem que começar a entender e se adequar à tecnologia, não tem onde sair, né? Igual o Bruno tá ferrado, 1.400 unidades, mas fez essa aluguel lá, hein, Bruno? Então, mas tem um motel no lote do lado que tira essa necessidade de aluguel por hora. É mais prático, né? Mas é interessante parar para pensar essa questão do direito de propriedade, do desdobramento que isso te dá em relação ao imóvel. O que você pode e o que não pode fazer. E cabe ao condomínio, em querendo ter uma maior segurança, adotar os mecanismos de controle que lhe traga essa segurança e não privar o proprietário de usar a propriedade. Verdade. Foi o que nós orientamos, inclusive, para esse determinado condomínio, até que se saia uma decisão, né? Chegou, se identifica na portaria, pega o nome completo, né? Os dados pessoais ali, RG, como é comum na maioria dos condomínios, né? E pelo menos essa primeira identificação, porque hoje vem a pessoa com um contrato de que vai ficar ali, porque nesse condomínio do caso que eu cito, eles têm esse contrato com uma empresa que agora eu não me recordo, de ser os funcionários dessa empresa para estar utilizando. Então, querendo ou não é só qualquer tipo de pessoa, são funcionários de determinada empresa, prestadora de serviço,
que utilizam esse imóvel, né, para estar dando um descanso para os funcionários. Né? E é interessante considerar, Thiago, que quando você busca o judiciário em casos condominiais, em sua grande maioria, busca-se a reparação de um prejuízo. Normalmente é isso. Então, há a identificação pelo judiciário, de acordo com as provas dos autos, de um dano causado, e o judiciário vai analisar a reparação desse dano. Quando é um dano de mais fácil constatação, por exemplo, amassou o carro, o conserto da porta custa tanto, tem uma nota fiscal, reembolsa a nota fiscal. Quando é um dano moral, é um pouco mais complicado. Aí o juiz vai ter que avaliar qual o abalo que isso teve. Então, um ponto que foi colocado na apresentação do caso foi eu corro o risco de ser prejudicado por aquela pessoa que está utilizando o apartamento. É importante considerar que o proprietário é solidário a essa pessoa em eventual prejuízo. Então, por exemplo, o inquilino arrombou a porta para sair, a porta do condomínio, foi isso? Não, foi do próprio apartamento. Pois é, não afetou o patrimônio coletivo. Não e afetou. Ainda que ele fosse lá e, sei lá, batesse no portão do condomínio na hora de sair. Você pode, responsabilidade pode acionar é do diretamente o proprietário. Eu gosto de falar assim, eu acho que a questão é mais... eu acho que vai ter um transtorno para o condomínio de segurança, talvez pode aumentar um pouco o custo da operação, limpeza, as coisas, mas eu acho que é um direito da pessoa, ela comprou o imóvel, é um direito daquela pessoa do imóvel, né? Agora vem uma pergunta que na minha mente, até assim, tem uma pergunta banal, mas vou fazer porque tem que fazer, né? E no caso do cara tiver inadimplente, será que o condomínio pode proibir o cara de alugar? Não pode. Não, de forma alguma. Ele não pode proibir de alugar, ele não pode proibir de utilizar área comum, não pode proibir nada. E isso é uma coisa que a gente vê no sentimento da população quando está na Assembleia, quando está no WhatsApp. Mas não é razoável esse sentimento. Pelo lado racional, vamos analisar o seguinte. Eu estou inadimplente no mês de agosto, por exemplo. No mês de julho, eu estou pagando. No mês de setembro, eu estou pagando. No mês de outubro, eu estou pagando. No mês de novembro, eu estou pagando. E aí, o condomínio vai me cobrar uma dívida. E no mês de novembro, ele fala, você não vai utilizar a área comum. Não, mas esse mês eu paguei. E outra, quando você me cobra agosto, você me cobra com os prejuízos que você teve, que é juros, multa e tudo. Por que você está me proibindo hoje, no mês que eu estou adimplente, de utilizar? Ainda que tivesse inadimplente, que fosse um inadimplente contumaz, né? O Código Civil, ele prevê mecanismos de você punir o inadimplente contumaz de forma separada, de um valor de multa mais considerável, mais pesado, né? Então, você tem mecanismos de punir que não a limitação do uso da propriedade, né? Por exemplo, o período que você está me proibindo de usar, você está me dando algum desconto porque eu gastei menos o condomínio? Porque eu demandei menos da limpeza, eu demandei menos do elevador, eu demandei menos... Não, você não vai me dar desconto nenhum. No mês que você está me proibindo de usar, você vai me cobrar o valor do condomínio, do rateio de despesa, que é o que significa a taxa de condomínio, é o rateio de despesa, né? Então, eu não contribuí no rateio da despesa de determinado mês. É isso que aconteceu quando você ficou inadimplente. Se você me proíbe de utilizar o bem, ou da possibilidade de utilizar o bem, como que você quer me cobrar o rateio de despesa desse próximo mês se eu fui proibido de utilizar? Verdade. Ô, Bruno, outra situação também que veio à mente aqui no condomínio que a gente administrava, um morador um dia fazer a mudança fora do horário que é permitido pela convenção. A síndica queria proibir ele de fazer essa mudança. E aí eu falei assim, eu acredito que você não pode proibir. Você, né, porque é o direito de ir e vir, você pode punir ele posteriormente. Agora, proibir de fazer a mudança, eu acredito que você não pode. Nesse caso, qual o procedimento? O síndico estava correto? Eu estava correto ou está tudo errado? O que acontece? O teu direito de propriedade, ele não é absoluto. Você tem que usufruir ele sem afetar o direito de sossego do próximo, do teu vizinho. E quando a comunidade decide, olha, em determinados horários não pode fazer mudança, é porque há um entendimento coletivo de que aquele horário há uma perturbação maior se fizer mudança. Senão eu poderia fazer uma mudança às 3 da manhã e ninguém poderia me proibir, né? É fato que, na prática, o que o jurídico recomenda a pessoa forçou
e falou assim, eu vou entrar, o imóvel é meu, você não vai ter uma disputa de braço para a pessoa não entrar, né? Você não vai se indispor diretamente, fisicamente, em relação a isso. Se a pessoa pegar e falar, olha, eu tô com um caminhão, o portão tá aberto e tô entrando, ele pega e passa pelo portão. Pegou o vácuo de outro carro, por exemplo, né? Entrou junto. Você não vai entrar dentro do caminhão e colocar ele para fora. A pessoa começou a descarregar os móveis. Você não vai ficar na frente do elevador, o síndico não vai ficar na frente do elevador, tampando o elevador, falando que você não vai subir. Vai haver, sim, uma discussão saudável, né? No sentido de, olha, não pode, a convenção não permite, é um acordo dos vizinhos, né? Existe essa deliberação que não pode. A pessoa faz, você aplica a multa, né? Não tem... hoje em dia não tem essa lei de selva de que você vai proibir a qualquer custo. O fato de estar proibido não quer dizer que não vai ser feito. É verdade. Interessante. Fernando, tem alguma pergunta aí pro nosso amigo doutor Bruno? Não, Thiago, ele tirou umas dúvidas minhas. Inclusive, eu passei por uma situação esse final de semana, feriado, dia 12. A gente esquece, acha que final de semana não tem feriado. Aliás, feriado, quando cai final de semana, a gente não leva em consideração, né? Esquece. E eu tô fazendo uma pequena reforma no meu apartamento e o rapaz ia terminar no sábado a pintura, só que tinha que cortar com o teto para botar uma fiação por dentro. Aí, como ele estava entrando com um aparelho, né, eu esqueci o nome agora, para cortar, aí o porteiro falou, olha, pintar você, né? Pode, mas você não pode utilizar não pode fazer barulho, porque embora seja sábado, né, que é permitido até meio-dia, hoje é feriado. Então, feriado é vedado barulho, né? E eu não me atentei a isso, né? Aí tive que adiar para segunda-feira, Thiago. Essa questão do barulho, ela é uma situação delicada, porque geralmente usa-se de referência a lei do silêncio, né? Que é uma lei para estabelecimentos comerciais e a gente utiliza ela como referência, né? Internamente dentro de uma área residencial. O que a lei do silêncio fala? Ela não proíbe você de fazer barulho em momento algum. Ela te estabelece parâmetros e limites de barulho. Então, eu não sei, eu posso eventualmente ter um equipamento que faz a minha obra, mas que eu não atinjo o limite de barulho, né? Eu não ultrapasse o teto de barulho. Não, o porteiro até falou, olha... É interessante esse ponto de vista. Ele não te proíbe fazer barulho. Dentro do parâmetro não tem nada ilegal, né? Porque a palavra barulho é algo muito subjetivo. E aí o que por exemplo, as convenções costumam colocar? A lei do silêncio como parâmetro ou o sossego do próximo. E aí, quando você coloca o sossego do próximo, pode ser uma medida muito menor do que os 40 decibéis que a lei do silêncio permite num período de descanso. Isso. É importante, Thiago, ressaltar essa questão da lei de silêncio e também a questão do síndico, vamos dizer assim, da análise da situação. Por quê? Porque acaba o síndico também sendo um pouco juiz, né? Que ele acaba tendo que avaliar determinados pontos, né? Por exemplo, às vezes, uma conversa simples, aqui, sem risada, sem som, sem nada, incomoda o vizinho, né? Então, o vizinho vai lá na administração e fala, tô sendo incomodado. Neste meu condomínio, né, o síndico lá é um excelente gestor, viu, Thiago? Eu até já convidei ele para participar do programa. Seja bem-vindo aqui no quadro de síndico para síndico. E numa próxima oportunidade ele estará aqui. É o seguinte, o que ele orienta? Ele interfona, olha, fulano, o vizinho está incomodando, tem como diminuir o barulho? Não sei o que. Desliga o interfone, porque proprietário é proprietário, né? Dono da razão, desliga o interfone. O que ele orienta o funcionário? Vai até o corredor, escuta o barulho, você acha que está alto? Volta, faz o registro. Fui no corredor, tal hora, realmente o som estava excessivo, as vozes estavam excessivas e tal. Ele manda uma notificação para o morador.
o morador não foi lá conversar, não foi dar uma justificativa, reincidiu, ele aplica uma multa. Que ele está fazendo isso no condomínio e tem funcionado bastante, porque ele notifica, aí o morador vai lá, não, realmente nos excedemos, mas eu estava aqui com meus vizinhos, passou um pouco do horário, mas tal hora foram embora, não vai acontecer, tal. Ele não aplica a multa, porque houve vamos dizer assim, ele está trabalhando com a mediação. É um assunto muito importante para não só no judiciário a mediação, mas nos condomínios também. A recomendação que eu faço, assim, o que a gente adotou lá no condomínio, por exemplo, nós adquirimos um aparelho de medir o barulho, o decibelímetro, né? Então, assim, quando a gente coloca, você acha que faz muito barulho, o acho é muito pessoal. É muito relativo. É diferente do teu um dado científico. O teu barulho correspondeu a 30 decibéis, 40 decibéis. Então, até para você convencer, por exemplo, aquele que reclama além da conta, né? Isso. Porque existe aquela pessoa que o sono é sensível e que até uma televisão ligada no quarto, que geralmente os condomínios são quarto com quarto, né? A parede dividindo. Até a televisão do quarto do vizinho incomoda a pessoa a dormir. A casa dele tá no silêncio. E aí ele pega e interfona, olha, o barulho tá me incomodando. O que a gente orienta? Esse que tá reclamando, pede a ele a permissão para você ir à casa dele e de dentro da casa dele medir o barulho. Já é um ponto para você argumentar, olha, não atingiu o patamar. Como é que eu vou argumentar com o vizinho? Eu sei que o seu incômodo é real, mas eu não atingiu, olha aqui o tamanho do barulho, a quantidade. Ao mesmo tempo, você consegue ir ao vizinho e falar, pô, vizinho, o barulho tá dando aqui 30. Eu sei que o limite é 40, mas 30 é muito, né? Vamos dar um jeito. Então, você, com esse dado científico, esse dado de medição, torna mais fácil de você convencer uma pessoa de que ela está se excedendo na reclamação ou da outra de que está se excedendo no barulho, e traz uma segurança jurídica para o condomínio na hora de notificar ou na hora até de multar. Porque você traz para a parte legal, você tem argumentos, você falou, né? Você consegue dar para o juiz uma visão real da situação, não é só eu acho. Não, aquele dia foi auferido, deu tanto. Assim, se a gente for pensar na segurança jurídica, é recomendável até que tire uma foto do aparelho, que chame uma testemunha para essa medição. Eu costumo dizer que a lei é muito que você pode provar, né, doutor? É isso mesmo? É isso mesmo. Mas é uma pergunta aqui que não se cala. Fernando, tu já incomodou algum vizinho com barulho? Não. Sério? E olha que nós já tocamos nesse assunto anterior, né, Thiago? Você tem cara que faz muita festa. Ah, não, Thiago. Não faço. Mas o Bruno tem cara que faz muita festa lá no condomínio. E quando dele? o síndico recebe a reclamação de que o vizinho estava incomodando com barulho de sexo? Eu acho que é uma coisa motivadora, não? E como que você coloca Acontece isso muito lá no meu condomínio. Você não pode colocar num livro de ocorrência expor a pessoa de que ela tá fazendo sexo e que isso tá causando barulho, que a forma incômodo, dela se interagir com o seu parceiro. Até porque vira meme, né, Thiago? Então, assim, até na hora de escrever o relatório, a gente orienta os funcionários a colocar termos mais genéricos. Olha, fulano, em determinado horário, perturbou com barulho. Ah, mas o vizinho relatou que era sexo. Bom, eu não estava dentro do apartamento, eu não tenho como afirmar isso. Você pode até colocar no relatório. Segundo o vizinho tal, pareceu ser ato de sexo, entendeu? Mas aí você transfere essa responsabilidade para quem está comunicando o fato. Não pode o condomínio, não é recomendável que o condomínio coloque lá, o síndico ou o funcionário coloque e presuma ele que aquele barulho foi sexo. Pode ser um filme pornô que ele está assistindo, às vezes não é ele que está fazendo. Né? É polêmico, É um tema Thiago. muito polêmico, o negócio que você falou. Vai que é o filme, ou não é ele que tá fazendo, né? Pode falar assim. Vai que é o WhatsApp, né? Como o gemidão. Vai que é o gemidão, né? Excelência, não era eu que tava fazendo esse ato sexual. E virou um PT com mas não é, porque quando você... Vamos imaginar aqui que o síndico encaminha uma notificação de que você fez sexo e incomodou o vizinho com um barulho. Primeiro tem que provar que você fez sexo. Porque você tá sendo punido pelo sexo. Você tem que provar que é o cara, barulho. né? Imagina você aí, você falou. Eu tava trabalhando. Se eu tinha minha mulher em casa, eu tava trabalhando, imagina. E aí?
tem que ter muito cuidado. Visita de síndico então, não é moleza, não. É muito melhor, é muito mais tranquilo você colocar, olha, você fez barulho. Não precisa explicar que barulho foi isso. Não faz diferença. A punição é o barulho. Exatamente. Não é de onde ele veio, se é uma furadeira, se é um cachorro, se é um... Tiago, isso me fez lembrar de uma conversa com um cliente, e ele é oficial de justiça, e ele falando como é que ele notificava, né? Algumas situações, principalmente pensões alimentícias. Ele chegava ao condomínio, interfonava, falava assim, fulano de tal, por favor, pode descer? Não, pode subir aqui, porque aí o condomínio quer que o oficial suba para que ninguém veja ele sendo notificado. Ele, não, eu preciso que o senhor desça. Aí ele falando, por quê? Porque às vezes ele vai levar a notificação de uma pensão alimentícia ou de um reconhecimento de paternidade que a esposa nem sabe que ele teve um caso. Verdade. Entendeu? Então, me fez lembrar disso, que a gente conversando sobre problemas de condôminos, né? E isso você também tem que ter cautela até na hora que você vai notificar. Porque isso pode gerar um prejuízo para o condomínio, né? Posteriormente uma ação. E não só o prejuízo, mas um conflito dentro da casa, né? Por exemplo, vamos dizer que o marido não esteja em casa ou a esposa não estava em casa, e aí? E a notificação vem que ele estava fazendo sexo e aí ele apenas estava assistindo um filme pornô, e aí? Vamos supor que o primeiro patamar de punição por indisciplina seja uma taxa de condomínio. Vamos supor também que a taxa de condomínio seja R$200. Então você está aplicando uma multa de R$200. Só que dependendo da forma que você escreve essa multa, que você escreve essa notificação, você toma um dano moral de 5 mil, 10 mil. Valeu a pena? Eu acho que tem que se pensar, tudo tem que ser bem cauteloso mesmo. Tudo tem que ser cauteloso. E mediação. Hoje, né, a gente falou sobre investimento, aplicativos, a exposição, né? do síndico. Do síndico, assim, o mundo condominial é amplo os assuntos, que tem que ter sempre cautela como você vai conduzir as coisas, porque às vezes um tiro mal dado ele pode voltar para você. E, né? Tiago, é importante ressaltar a palavra aqui que o doutor diz, a exposição do síndico, porque às vezes no meu mandato, eu aplico uma multa para você, Tiago. E dependendo da multa que eu aplicar, você vai acionar o condomínio solicitando danos morais, tudo. Aí o condomínio pede a excludente porque foi o exercício daquele síndico, a gestão daquele síndico, ou às vezes até uma questão pessoal do síndico, e tira o condomínio. Já teve casos assim. Entendeu? Então, assim, complexo, né? É bem complexo. Então, assim, hoje em dia, por isso que estão se adotando muitos síndicos profissionais. Porque pensa, eu no meu mandato aplico uma multa e lá na frente, numa outra gestão, eles conseguem excluir a responsabilidade do condomínio e deixar a responsabilidade só para o síndico. Da gestão na época, né? E outra coisa, Thiago, eu tô lembrando aqui, é importante falar o seguinte: o condomínio, ele tem um limite de atuação, né? Então, uma perturbação causada por um condômino, qual que é o limite de atuação do condomínio? É a punição prevista em convenção ou decidida em assembleia. Isso não impede que o indivíduo incomodado, que é o outro vizinho, ingresse com uma ação dele, privada, contra o vizinho. Né? Por exemplo, acontece muito casos de o vizinho de baixo fuma na varanda e vem para minha janela. E aí o condomínio, o máximo que ele pode fazer é uma notificação. Olha, você está incomodando o de cima e tudo. Mas isso não... Às vezes até uma multa, se isso estiver estipulado nos assentamentos lá do condomínio como uma forma de indisciplina. Mas isso não exclui a possibilidade de o vizinho incomodado chamar o judiciário para analisar o caso do ponto de vista. Ele está no direito de usufruir a unidade dele, inclusive fumando dentro dela, mas eu estou no direito da minha de não ter fumaça lá dentro. E eu já vi decisões no sentido de que o juiz não retirou o direito da pessoa de fumar. Você pode sim fumar na sua unidade, mas feche todas as janelas porque a fumaça não pode sair. Tem que ficar dentro, né? Eu falei, é um ponto de vista, né? Cada um tem um ponto de vista, né? E isso lembra, Thiago, até um caso que nós trouxemos antes, que fala justamente sobre isso. Não tem como você vedar a pessoa em determinadas situações dentro do seu apartamento.
né? Que foi o caso do vazamento. Porque às vezes a pessoa acha que só o condomínio que tem que atuar, e às vezes o condomínio atuando acaba assumindo uma responsabilidade que não é do condomínio. Você lembra do caso do vazamento, que era de um vizinho pro outro, nada tinha o condomínio, aí o condomínio foi atuar e acabou assumindo a responsabilidade. Então, assim, tem que ter muita cautela, até mesmo, não só na verdade, esse programa não tem que ser só para o síndico, né? Tem que ser para os condôminos, né? E os condôminos deveriam se informar mais, porque não adianta ele só, o síndico não faz nada, porque enquanto o síndico não fizer nada que eu queira, que vamos dizer, que esteja ligado a mim diretamente, a minha satisfação diretamente, ele não faz nada, né? Então, assim, os condôminos acabam não pensando num bem comum, num bem coletivo. Acaba querendo o quê? Somente a sua individualidade. Agora, essa questão do cigarro eu também sofro, Thiago. E não é cigarro comum, não. Cigarro é complicado. É bom que você fica relax em casa, assim, né? Não briga com o marido. Eu falo que eu sou fumante passiva. Casos de condomínio, estamos na reta final aí. Fernanda, vende seu peixe pro pessoal que está nos ouvindo aí. Bom, Thiago, mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer o seu programa. É um programa que vem crescendo, vem agregando, né? Bom, meu nome é Fernanda. Quem tiver interesse de contactar com a gente, eu trabalho na área contábil para condomínios, no escritório de contabilidade Maione Fernandes, localizado na Asa Sul. Então, quem tiver interesse, né, de adquirir uma proposta, pode entrar em contato conosco pelo telefone 3245-1976. E quem tiver interesse nos casos de condomínio, administrações, pode entrar em particular comigo no 961-8531-07. Ixi, Thiago, eu errei o número todinho. Só porque ela é só meia loira, tá, gente? eu confundi. É 61-DDD, aí 98531-0740. É o cansaço, Thiago. Condomínio dá muito estresse. E tem o e-mail também, casos de condomínio. Isso, ou pelo e-mail casosdecondomínio@gmail.com. Em breve estaremos aí com o site, né, Thiago? Inteligência Condominial. Lembrando que todos os casos irão virar artigos, dúvidas podem mandar pra gente, que a gente vai estar, né, trazendo pro programa, agora com o doutor aqui também para esclarecer, nos ajudar, né, Thiago? É isso. Obrigada. E aí, vamos que vamos, né? Igual falar, um quadro que o pessoal gosta, porque é o dia a dia. Você vê, falamos duas coisas e foi outros assuntos que foram decorrendo e assuntos que é a coisa prática, né? O papum mesmo que eu falo. É porque são raízes, né? Um assunto condomínio não tem um assunto só, um assunto vai puxando o outro. O síndico às vezes quer a solução. Ele não quer saber o parâmetro legal, nada, ele quer saber como é que ele vai agir no dia a dia dele, né? Bruno, seja bem-vindo novamente, tá na bancada de direito com a gente de 15 dias, né? E eu acho bacana porque o Bruno também é síndico em Brasília, num baita condomínio, mas vai ter muito a agregar tanto na parte jurídica, como no dia a dia do lidado do síndico, né? Vende seu peixe, meu jovem, o pessoal tá nos ouvindo aí. Bom, nosso escritório jurídico fica situado ao lado do Tribunal de Justiça de Brasília, né? De frente ao Parque da Cidade. O telefone para contato é 3542-3337. Aqueles que estiverem interessados em assessoria condominial, cobrança condominial, a gente tem essa atuação na área de condomínios lá no escritório. Repita. Brasília 2157. Repita. Telefone, endereço. Telefone 3542-3337. 3542-3337? Vocês têm redes sociais também? Não, nossa rede social ela está desativada. A gente está vendo essa questão do marketing, porque na advocacia é um pouco mais complicado. Marketing, né? Então a gente está revendo isso aí. A gente até tem sim uma página no Instagram, tem site, mas ele está em manutenção. A gente está reformulando. Não, tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Quero agradecer primeiramente o Bruno tá aí voltando e vai contribuir com o tempo dele. A Fernanda também, que está diminuindo o tempo. Agradecer também o Rogério, que falou um tema muito bacana, investimento. Acho que temos que abranger mais esse tema em condomínios, né? E agradecer também a CE Tecnologia, que é um dos nossos patrocinadores, atua nessa área de tecnologia em condomínio, portaria remota, câmera,
né? A parte também de inspeção predial, PSDA, combate a incêndio, as questões todas. O telefone é 35530012. Também quero agradecer a Atual Forte Corretora do Seguro, que é parceiro nosso aqui no programa. Quem quiser fazer a cotação do seu veículo, seguro de veículo, residencial, condominial, liga no 3963-3433, fala com a Lisiane. Ela também tem um trabalho chama-se Papo Seguro DF, segue nas redes sociais, que ela tira muita dúvida na área de seguros, né? Temos também, lembrando que dentro desse segmento temos o seguro condominial, que a gente fala dos produtos seguros, das coberturas, né? Entra no nosso canal no YouTube, Interesse Condominial, playlist Seguro Condominial. Agradecer também a Vilarta Elevadores, é uma empresa que vem aí crescendo no ramo de elevadores em Brasília. O telefone 3201-1070, Vilarta Elevadores. Também agradecer a Torca de Condomínio, seu condomínio em boas mãos. A gente atua na área de contabilidade, assessoria condominial, a parte de limpeza e conservação. Cotações 61984445210. Agradecer também a Ativa FM por estar nesse projeto, que a gente vem aí levando conhecimento, entretenimento, diversão. Então aí o Giovanni, nosso humorista, está passando com um problema pessoal, está podendo vir, mas acredito que semana que vem vai estar aí para dar um pouco do ar da graça, a diversão para nós, né? E dentro desse debate aqui,